Maravilha a todos. Vihinu Adonai Eloheinu aleinu masiadenu kunenehu aleinu masiadenu kunenehu. Em tudo que nós fizermos, que seja pela vontade de Hashem, o nome, o santo, bendito seja o seu nome. Bom, hoje é meu aniversário no calendário judaico, no que temos aqui, como vocês podem ver, junho, julho, aqui, lua, né? Que é muito interessante. E passando algo muito especial por nós, que é a Hilula, exatamente hoje, do Rabino Moshe Cordovero, também conhecido como Ramak, Rabi Moshe Cordovero. Então fica Resh Men Kuf, que é o Ramak. Bom, a grande pergunta que podemos fazer para nós, o que é uma Hilula? Temos que ter ciência que Hilula vem do aramaico, que corresponde a casamento. A primeira vez que esse termo Hilula foi usado foi no falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, e nós encontramos exatamente no Zohar HaKodesh, aquilo que foi compilado. É dito que quem escreveu foi Rabi Shimon Bar Yochai, mas na verdade quem transcreveu foi seu filho, o Rabi Elazar. Mas esse conhecimento que nós temos, que é o Zohar, ele é atribuído a Rabi Shimon. E a Hilula, na verdade, é um passamento, é uma data de falecimento. Em Yiddish é o Yortzeit de um tzadik. Diferente de uma pessoa comum, um tzadik, quando falece, ele emana para o mundo toda a luz que ele, durante todo esse período, esse processo que ele caminhou na terra, ele adquiriu, ele concentrou, e nesse momento ele expande para todos aqueles que aprenderam e vão aprender da sua Torá. Existem alguns costumes dos judeus de Maghreb. Os magrebrinos são os judeus oriundos da Tunísia, da Líbia, do Marrocos, da Argélia, que em Eretz HaKodesh, em Israel, tem o costume de acender velas, Zehutol Legelino, pelos que seu mérito nos proteja, o mérito do tzadik. Então, no dia de falecimento de um tzadik, eu vou dar um exemplo, hoje, por exemplo, que é o Ramak, existe um costume dos judeus de Maghreb, judeus do Marrocos, judeus da Argélia, Tunísia, pegar uma vela e colocar kavaná, que, né, se fala, por exemplo, o nome do tzadik, ou o nome do tzadik Ben, e o nome da mãe do tzadik, Moshe Cordovero, Zehutol Legelino, que o seu mérito nos proteja aqui. E se recomenda também fazer tzedakah, Zehutol Legelino, pelo mérito do tzadik se faz tzedakah, e isso é muito forte. E da mesma forma também se estuda a Torá desse tzadik. Por isso eu vou compartilhar com vocês um pouco da biografia de quem foi Moshe Cordovero, e falar onde vocês podem encontrar trecho ou obras dele que são confiáveis, e estudar a Torá dele é trazer luz para o mundo, luz para vocês, e compartilhar essa luz. Bom, antes de falar do Rabi Moshe Cordovero, e se fazendo uma diferença entre Leilu Nishmat, ou seja, pela elevação de alma, Deus nos livre se falece algum parente querido, uma pessoa que não é um tzadik, a gente faz um Leilu Nishmat. Então, o costume agora dos judeus da Síria, do Líbano, do Egito, é fazer, por exemplo, uma Seudah Mitzvah, um Sium, por exemplo, fazer uma refeição festiva, como um Sium, uma finalização de um tratado do Talmud, ou do tratado do Zohar, ou de um livro, e se faz uma Seudah, e nessa Seudah se fala pela elevação de alma do fulano de tal, filho e nome da mãe. Os Ashkenazim têm um costume, só que eles falam o nome do pai. Também se recomenda fazer tzedakah em prol da pessoa. E existe o costume, por exemplo, dos Hassidim de Ratzfeld, de quando vão fazer mikveh, eles chegam a falar e a fazer de acordo com esse propósito.
Um dos exemplos, uma vez, um Hassid marroquino, o querido Raf Micheli, me falou, em nome do Ruvi Horowitz, que existe o costume de, antes de fazer uma tevilá, antes de fazer um mergulho, colocar a intenção, a kavaná de falar Lelunis Mate, ou seja, pela elevação de alma, fulano de tal, filho de fulano, e faz uma mikveh, faz uma tevilá. Para que essa tevilá, essa força do 40 arba'im seado, dessa medida de 330, no mínimo 330 litros, faça essa força e essa elevação para esse ente querido. Então, o Rabino Maradeatra Chabad, o Rabino Shammai Ender, ele falou uma coisa muito bonita, que eu fiz questão de separar aqui, que faz uma correlação inclusive com hoje, que é um ditado racídico em Yiddish que nos traz Trach gut vet zach gut. Vou repetir mais 2 vezes. Trach gut vet sein gut. Mais uma vez. Trach gut vet sein gut. Então, quando a gente pensa bem, tudo fica bem. Tudo também tem uma relação com aquilo que a gente coloca na cabeça, com aquilo que a gente abre as portas da nossa machavada, os nossos pensamentos, para que entre. E parafraseando o próprio Likutei Amarim, Tânia é parte das próprias bases da vestimenta da alma, que é o pensamento. E hoje no Hayon Yom, aliás, ontem, no Hayon Yom do dia 22 de Tammuz, hoje é 23 de Tammuz, mas ontem tem algo muito interessante. Adoni Avi Mori Veravi Harashab Amar. E assim, meu pai, o Rebbe Hashab, traz Amar Pitgan Hassidim. Então, um provérbio racídico, Mevin Leirosh Salu, clareia a cabeça, o Menoke Et Halev, e limpa o coração. Han Chage Tova Hassidut, você vai. Uma boa conduta racídica enche a casa de luz. Também podemos traduzir como um costume positivo da Hassidut enche uma casa de luz. Nigun Hassidim Hazek et Hatin Kiva Ve'abitachon Mevin Simcha Uma'amid et Abait vet bene Abait bekerem or. Uma melodia racídica, ou seja, o nigun, ele fortalece a esperança e a fé, a alegria, e coloca a casa e os seus integrantes em um estado de luz. O que é isso? É o que a física quântica chama de alteração da frequência. Assim como as ondas do rádio, as ondas da televisão e até as ondas de qualquer sistema, como por exemplo micro-ondas ou o sistema de comunicação como é o celular, eles apresentam o que chamamos de frequência. Nós apresentamos uma frequência e podemos colocar essa frequência de forma positiva, que é a nossa frequência, a frequência com outra pessoa, inclusive a frequência em casa, nesse sentido. Querido Moshe Cordovero, nós temos o contato, há quem diga que ele foi para Tzfat, da Espanha ou Portugal, devido a essa perseguição que se deu por volta de 1492. E consta na própria introdução do Pardes Rimonim, Ha-Rimonim, ou seja, o pomar de Romã, ou também pode ser traduzido como o pomar dos aprendizes, que esse livro forte de Moshe Cordovero, do Rabi Moshe Cordovero, de 1542, cita que na sua introdução a sua jornada espiritual se deu ou se dá porque aquele que lê e aquele que estuda a Torá dele mantém, preserva e continua esse legado,
Com 20 anos, ele escutou uma voz celestial, que numa certa Megillah, uma certa Sotá, nós chamamos, até uma certa Sanhedrin, chamamos de Bacol. Então ele escutou uma voz celestial para que ele fosse estudar aquilo que é mais profundo na Torá, a Torá Nistá, a Kabbalah, através do seu cunhado, o Uribi Shlomo Alkabetz. Agora eu faço um parêntese aqui para falar do Uribi Shlomo Alkabetz. Ele foi quem escreveu o Lechadodi. Lechadodi likrat kala bene Shabbat nekabela. Lechadodi likrat kala bene Shabbat nekabela. E aqui fica o refrão só para fazer um adendo e um parêntese, já que nesse período das 3 semanas, que equivale a 17 de Tammuz, a 9 de Av, a gente não pode cantar, mas para ilustrar neste shiur, que é para toda a força desse shiur, que seja para Haslachá Verefua Shlema Tinoku Ben Chaya Gan, para Devora Bat Leia Ve Shimshon Ben Esther. Tov. Uribi Shlomo Alkabetz, ele compôs o Lechadodi. Venha ao encontro da noiva, venha amado, venha ao encontro da noiva. Quer Am Israel em contato com a Shekhinah, com a presença divina, em contato com o Shabbat, que é um dos nomes de Deus, como consta na última página, na página Samer Dalet Amud Aleph, que é um dos nomes de Deus é Shabbat, que inclusive é o nome de Deus ligado à sua frequência, à sua face, à sua forma, ainda que a gente não possa abrir muito o leque sobre isso, mas é um nome ligado a Deus de forma feminina. Shabbat. Os dias da semana são masculinos: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. O Shabbat é feminino. É um encontro entre o masculino e o feminino. Esse é um verdadeiro casamento alquímico. Bom, assim que Moshe Cordovero escutou uma voz celestial que pediu para ele estudar com o próprio Rebbe Shlomo Alkabetz, ele então foi iniciado nos segredos e no estudo do Zohar, que é tão comum entre os judeus sefaradim estudar o Zohar. Claro que com indicação, com uma pessoa mais antiga, com uma pessoa que tem um condutor. Você não pode pegar um carro se não tiver um condutor. E você não pode pegar um carro se você não tiver de cinto de segurança, se você não tiver com carteira de motorista. Então significa que você tem que ter todo um pré-requisito e, claro, com kavaná positiva para estudar o Zohar. Não é só querer também, mas tem os pré-requisitos: ser uma pessoa correta, fazer o bem sem olhar quem, entre outros pré-requisitos, como também viver e estudar e estar vinculado ao mestre. E temos que ter ciência que o querido Rabbi Moshe Cordovero, ele, com os estudos do Zohar, ele conseguiu organizar todos esses temas cabalísticos, e aí sim vem o pomar dos aprendizes, ou o pomar do Romão, que é o Pardes Harimoni. Maravilha, maravilha, maravilha. A segunda obra, não muito famosa no Brasil, é o Or Yaká, que é um comentário simplesmente de 16 volumes, e o número 16 é um número sagrado, que aqui eu vou falar Tetzai, para não citar que essas duas letras podem se tornar o nome de Deus. Ele faz um perucho, ou seja, uma explicação sobre a literatura do Zohar. E lembrando que todo esse vídeo aqui de hoje equivale ao dia 23 de Tammuz, que é a Hilula do Rabino Moshe Cordovero Uramak. E para sucesso e saúde completa de Devora Bat Leia e de Shimshon Ben Esther, a maior